Paz seja convosco, povo de Deus. A palavra do nosso Deus diz assim no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante, diz as reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Veja só, o Espírito do Senhor veio ao profeta e ele saiu ao encontro do rei Asa. O profeta Azarias saiu ao encontro do rei Asa, porque o rei Asa, ele precisava ouvir a palavra de Deus, precisava de um renovo, de um fortalecimento, de um avivamento, de uma renovação. Que após ele ter obtido uma grande vitória que Deus deu a ele sobre os inimigos, Deus deu uma grande vitória a ele e aos exércitos dele. E após o Senhor ter entregado a vitória nas mãos dele, ele acabou esfriando um pouco na fé, diminuindo a fé, enfraquecendo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, se não vigiar. Após a pessoa conquistar algo, que Deus entregue nas mãos dela uma vitória, uma grande vitória, se ela não vigiar, ela acha que tudo aquilo ali é suficiente, já não precisa mais buscar, já não precisa mais orar, já não precisa mais se santificar nem jejuar. E o rei Asa ele acabou se esfriando um pouco na fé, diminuindo. Por isso o Espírito do Senhor veio sobre o profeta, e o profeta saiu ao encontro do rei Asa para renová-lo. Porque assim Deus ele fala conosco a fim de que nós venhamos a nos renovarmos, nos edificarmos, nos fortalecermos mais no Senhor. E Deus falou por intermédio do profeta, dizendo assim: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso é questão de justiça. Deus ele é justo. Se nós buscarmos ele se deixará achar. Agora, se nós o deixar, ele nos deixará também. Se nós nos afastarmos dele, ele se afastará de nós também. E a pessoa sem a presença de Deus, ela não tem vida, não tem como viver. Não tem como viver, porque a pessoa longe de Deus, ela perece, ela sofre, não consegue ter vida, porque vida nós só temos em Jesus Cristo e mais ninguém. Aí diz assim, continuando, versículo 3: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Quer dizer, Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. O Deus que eles tinham não era o Deus verdadeiro. Sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Cada um vivia do jeito que achava melhor. Aí diz assim, versículo 4: Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram,
foi por eles achado. Deus, ele sempre está de braços abertos, esperando por cada um de nós, esperando a atitude de buscá-lo, de invocá-lo, esperando a pessoa clamar o nome dele, porque ele prontamente irá socorrer, prontamente ele vai estender a mão e te socorrer, meu irmão, minha irmã, como ele fez para Pedro. Quando Pedro falou, socorre-me, Senhor, Jesus prontamente estendeu a mão e socorreu a Pedro. De repente você precisa de um socorro, precisa da mão do Senhor na tua vida, e invoca o nome do Senhor Jesus neste momento. Chame por Ele, que Ele estenderá a mão e te socorrerá. Ele vai te ajudar, Ele está pronto para te atender. Ele só espera a nossa atitude de invocá-lo, de clamar o nome dele, de chamar por ele, de mostrar que precisamos dele, que dependemos dele. E quando nós demonstramos que dependemos dele, que precisamos dele, prontamente ele nos socorre, ele nos ajuda, ele nos salva. Aí ele diz mais, diz assim, versículo 5: naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Então, o povo estava sofrendo angústia, tristeza, guerras, porque quando não tem a presença de Deus na vida da pessoa, a pessoa não tem, a pessoa ela sofre, não tem como ela ter paz, não tem como ela ser feliz, não tem como ela ter alegria, não tem, porque a paz, quem fez a paz foi Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos junto a paz, qualidade de vida, prazer de viver. E infelizmente tantas são as pessoas que estão nesse mundo hoje em dia sofrendo, atribulados, angustiados, aflitos, desesperados, sem paz, sem amor, sem prazer de viver, sem razão de viver, sem desejo de viver, que infelizmente muitas pessoas para elas já não tem mais sentido viver. Infelizmente no mundo está desse jeito, e tudo isso por falta de buscar Deus, tudo isso por falta de invocar o nome do Senhor, de estar com Ele, de estar perto dele, de estar aos pés do Senhor Jesus. Por isso o mundo sofre, as pessoas sofrem, perecem no crime, nas drogas, na prostituição, nos vícios, no álcool, nas imundícias desse mundo, porque quando a pessoa está longe do Senhor, ela padece, ela sofre, vem as aflições, as tribulações, e a pessoa, ela tenta disfarçar, se escondendo nos vícios, se escondendo nas drogas, se escondendo no álcool, nas imundícias desse mundo. Porque quando a pessoa tem a presença do Senhor Jesus, ela tem uma vida plena, ela é completa, nada falta para ela. Ela tem prazer de viver, o Senhor realiza ela, o Senhor a satisfaz, o Senhor a completa. Essa é a diferença. Aí continuando diz assim, no versículo 6 diz assim: porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia.
Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus, tudo que nós fazemos relacionado a Deus, tudo tem recompensa. Se nós damos um passo em direção a Deus, tudo tem recompensa. Deus, ele já olha para nós. Deus, ele olha para ti. Deus, ele está olhando para você neste momento, e ele está esperando a atitude sua, meu irmão, minha irmã, de invocá-lo, de se render a ele, para que ele desça e faça morada no seu coração e mude a sua sorte, te faça uma das pessoas mais felizes dessa terra. Só depende de cada um de nós. Aí, continuando, diz assim, versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quando o rei ouviu as palavras do profeta, vindo de Deus, obviamente, ele cobrou ânimo. E um homem que agradava a Deus, um homem que obedecia a Deus, que tocava o coração de Deus, ele tinha enfraquecido. Nós podemos ver isso, que ele tinha abominações. E quando ele ouviu as palavras de Deus, ele cobrou ânimo, ele se reanimou, ele se fortaleceu com a palavra de Deus, por intermédio do profeta, e ele lançou fora as abominações que estavam com ele. Abominações é coisas que desagradam a Deus, que não pode fazer parte da nossa vida, que pode ser idolatria, que pode ser maus pensamentos ou práticas que são reprovadas por Deus. E o rei Asa, quando ouviu as palavras, ele lançou fora as abominações, cobrou ânimo, se reanimou, se fortaleceu na fé e renovou o altar do Senhor. Esse altar representa a nossa vida, o nosso coração, porque o nosso coração é o altar de Deus, é a morada do Senhor Jesus. E esse altar nós temos que renová-lo todos os dias, para que o Senhor habite em nós todos os dias da nossa vida, para que Ele sempre esteja habitando no nosso coração, na nossa vida. E a renovação do nosso altar depende de cada um de nós, nos alimentando na fé, nos alimentando no pão da vida, que é Jesus Cristo, buscando, orando, se santificando, obedecendo a Ele, invocando a Ele, estando com Ele, se alimentando dele todos os dias. É assim que nós renovamos o nosso altar, o altar de Cristo, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Por isso o Senhor Jesus diz lá em João 6, versículo 57, o Senhor diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem se alimenta do Senhor Jesus, por Ele viverá, vive e viverá. Então todos nós, isso aqui é para todos nós, para que não venhamos a enfraquecermos na fé, a desanimarmos, a esmorecermos. Nós temos que nos alimentarmos do Senhor Jesus todo o tempo, dia e noite, através das orações, jejuns, santificação, a palavra de Deus, louvor, adoração, tudo isso, fidelidade, obediência, tudo isso é o alimento que nós precisamos para que possamos nos manter firmes, andando com Deus, seguindo o caminho do Mestre Jesus Cristo.
Coloca essa palavra no seu coração e entrega a sua vida ao Senhor Jesus, se alimenta do Senhor Jesus, para que todos nós estejamos firmes e possamos permanecer firme até a volta do Senhor, para que possamos viver eternamente com Deus. Sejam todos ricamente abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.